Olá, o nosso convidado dessa edição do programa é o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. Ele é o autor do projeto de lei 640 de 2020, que institui a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, a CID, sobre a receita bruta de serviços de disponibilização, distribuição, divulgação ou fornecimento de conteúdos pela internet realizados com o intuito de exploração econômica. A proposta estabelece uma alíquota de 3% sobre a receita bruta das empresas que explorem esse tipo de atividade, mesmo que a receita seja auferida no exterior, fora do país. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta, agora gravado em formato digital. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Obrigado, Fernando. Prazer para mim estar aqui com vocês, a TV Câmara, mais uma vez. Obrigado, deputado. Eu pediria ao senhor que nos falasse inicialmente da importância da aprovação desse projeto. Veja, nós precisamos modernizar o nosso sistema tributário, isso é um fato. Existem inúmeras propostas em tramitação na Câmara dos Deputados, a própria necessidade da reforma tributária, creio eu, ser um consenso de grande parte do número de deputados, e nesse sentido, um dos pilares dessa modernização do nosso sistema tributário é em relação às bases de cálculos. O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais as atuais bases de cálculo dos tributos estão ficando defasadas, por conta da mecanização, de todo o processo tecnológico que nós estamos vivendo e vivenciando nas últimas décadas. Novos empregos estão surgindo, empregos antigos estão deixando de existir, e todo esse processo faz com que haja reflexos também na arrecadação do nosso Estado, do nosso país. E um desses segmentos que podemos dizer tranquilamente que mais houve alterações nos últimos anos é o sistema dos sites, das chamadas Big Techs, das plataformas como Netflix, das plataformas de pagamento como o PagSeguro e outras, e as nossas redes sociais. Então, é por isso que proponho, através desse projeto de lei, a CID, que será incidida, caso o projeto seja aprovado, em relação ao lucro auferido por essas empresas, em relação aos usuários brasileiros. Essa é a nossa proposta, que esse segmento que hoje não é tributado, passe a ser tributado. Para tentar dar um exemplo aqui para quem nos acompanha entender, deputado, o objetivo do projeto, então, ele é tributar a receita bruta em função da proporção do número de usuários no Brasil, sem cobrar de quem já paga, né? O senhor poderia tentar dar um exemplo aí de uma empresa, como é que isso podia ser feito? Não sei, Netflix, por exemplo? Eu tenho visto, inclusive, uma repercussão muito grande, principalmente em relação à Netflix, e outras empresas semelhantes à Netflix, mas o projeto não versa apenas sobre elas. Sim. Outros exemplos, por exemplo, as redes sociais, Facebook e, portanto, o Instagram são do mesmo grupo econômico, o Twitter, o YouTube, e também eu coloco no projeto de lei as plataformas de pagamento. Então, a PagSeguro, PagMenos, são plataformas que nós utilizamos para realizar pagamentos através da internet. Todo esse segmento tecnológico das chamadas Big Techs, então, teriam esse novo tributo. Na justificativa do projeto, o senhor cita a França e a Austrália aí como países que vêm tentando instituir esse tipo de tributação, né, atuando aí nesses pagamentos transnacionais. Esses países já estão avançados, eles já têm conseguido tributar de uma forma mais eficiente? Essa é uma discussão que tem sido feita em todo o mundo ocidental, digamos. E alguns países já têm conseguido avançar nessas matérias, como é o caso da França. Então, isso, na verdade, significa aquilo que abordamos na primeira resposta. A modernização do nosso mundo como um todo requer atualizações em relação à arrecadação do Estado. Então, isso é uma discussão que tem sido feita em boa parte dos países, tem ganhado uma relevância ainda maior, tendo em vista os últimos acontecimentos das redes sociais em relação à censura de usuários, à perseguição e retirada de contas. Então, tudo isso volta à tona em diversos países, porque na prática essas empresas hoje não são tributadas,
não respeitam a soberania nacional de cada um dos países e não faz sentido algum que não sejam tributadas. Aliás, ressalto que é algo que é defendido, inclusive, pelo nosso próprio ministro Paulo Guedes, como ele já deu diversas entrevistas nesse aspecto. Deputado, a proposta é de se cobrar uma alíquota de 3%, né? Como é que se chegou nesse 3%? Isso é o que é praticado internacionalmente? Como é que se chegou nesse número? Isso nós pegamos através de um estudo comparado com o que tem sido discutido nos outros países. Ninguém defende uma tributação excessiva. Eu sou, em particular, um defensor de um sistema tributário simples e com cada vez menos impostos. Mas isso não significa, isso não pode acarretar que determinados segmentos fiquem isentos enquanto outros pagam. Então, eu peguei como base aquilo que tem sido discutido nos outros países. Deputado, para a gente finalizar, o senhor tem uma proposta também para a aplicação desses recursos aí em um setor específico, né? O senhor quer falar um pouquinho dela, dos recursos arrecadados? Isso, perfeito. Eu coloco um fim específico, ou seja, carimbado para todo recurso que for arrecadado através desse novo tributo da CID. E basicamente são dois. O primeiro, a educação, em especial para que haja esse desenvolvimento tecnológico através do uso dos equipamentos e internet em todas as escolas públicas brasileiras. E uma segunda utilização da arrecadação desse tributo para o Ministério da Defesa, para que se faça o combate à chamada, pelos próprios militares, guerra cibernética, que a gente tem sofrido isso, inclusive, recentemente, com hackeamentos e vazamentos de dados. Semana passada tivemos um novo vazamento de dados do sistema do governo federal, melhor dizendo. Então, isso é algo que já vem sendo discutido pelo Exército, pelas nossas Forças Armadas há mais de uma década e, infelizmente, são discutidos esses assuntos sem o devido recurso. Então, são essas duas finalidades. Perfeito. Deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aí. Seja sempre muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu também à disposição de todos. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Filipe Barros, do PSL do Paraná, sobre o projeto de lei 640 de 2020, que institui a CID sobre a Receita Bruta de Serviços de Disponibilização, Distribuição, Divulgação ou Fornecimento de Conteúdo pela Internet. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse projeto, é só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, ou as nossas páginas oficiais no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima.